Oi, sejam bem-vindos ao canal Lar dos Contos e esse é mais um manhwa para moças e, claro, para moços também. Vamos para a parte 4.2 de Outro Tipo de Romance de Fantasia. Como o Duque parecia nervoso quando Litera diz que precisa falar com ele, ela o convida para um passeio no jardim para tomar um ar. Enquanto andam lado a lado, o Grão-Duque diz que existem tantos homens que merecem ela mais do que ele. O bichinho só se rebaixa, coitado. Eu não sei se sou eu ou vocês também, mas eu tô irritadíssima com essa síndrome de coitadinho do Grão-Duque. Poxa, homem, para de ficar se rebaixando, que saco! Tô arretada, hein? Enfim, ele vai e se ajoelha e diz que está disposto a aceitar qualquer coisa para continuar sendo parceiro dela. Ele diz que ela pode fazer o que quiser. Ele até diz que quer ocupar nem que seja um pequeno espaço no cantinho do coração dela. E assim, para finalizar com chave de ouro, ele diz que ficaria com ela mesmo tendo que ser o seu amante. Ô, mano, o que tá acontecendo com esses caras? Tudo querendo ser amante? Coitada da Litera, ela tava achando tudo muito lindo e emocionante até ele citar a parte do amante. E ele continua dizendo que mesmo que eles sejam menos favoritos, que eles sejam menos favorecidos do harém, o cara já tá falando em harém. Gente, isso não é normal. Isso já é dependência emocional. Litera imagina que, enquanto ela não conseguir dizer o que ela sente por ele, ele sempre vai continuar sendo inseguro dessa forma. E aí, finalmente, ela fala que só chamou ele pra conversar porque queria dizer o quanto ela gosta dele. Mesmo que agora ela não possa compartilhar os mesmos sentimentos que os dele, ela queria deixar claro o quanto gosta dele pra assim ele poder ficar com a mente mais tranquila. Então o Grão-Duque pergunta se ela está bem, pois falar de amor sempre a faz se sentir mal. E ela percebe que ele sempre prioriza o conforto e a felicidade dela. Ela diz que está bem, graças ao Alfalfa que sugeriu que ela abordasse essa situação com mais leveza, como uma questão de gostos e desgostos pessoais. E né que deu certo? O Duque fica surpreso com o fato do Carta ter ajudado. Litera diz, afinal ele não é um cara mau. Gente, por falar no capeta, o Alfalfa brota do nada. E ele já chega dizendo, esse é o meu charme, galerinha. Ele diz que até pode parecer frívolo, mas na verdade ele leva tudo muito a sério. Só que, né, o Carta é o Carta. Então ele diz que em troca de ter ajudado o relacionamento, ele também quer que Litera goste dele. Eu sabia! Tava muito bom pra ser verdade, ele ajudando sem querer nada em troca. Bem que eu imaginei, viu, gente? Ele tava sendo muito bonzinho dando conselho. Essa foi a cartada final do mestre Alfalfa. Então foi por isso que você me ajudou? Litera pergunta. Claro, né? Eu sou empresário, eu não faço nada aqui, não me dê lucro. Litera diz que a sorte dele é que ela realmente gosta bastante dele como amigo, pois só assim ela consegue aturar ele. E esse jeitinho dele irritante. Deixando a brincadeira de lado, ele diz que mesmo sabendo que o coração dela pertence a outra pessoa, ele diz que vê-la sorrindo já é um consolo suficiente. Ele então pergunta a ela, o amor ainda te assusta? Ela diz que sim, mas que sabe que contanto que o Grão-Duque esteja do lado dela, ela vai conseguir superar isso. Ele diz que está contente com isso e poderá voltar para o oeste com o coração aliviado. Ele se despede dizendo, permaneça saudável, amiga, e beija seus cabelos. Mas como eu disse, né, gente, o Carta é o Carta. Então na hora que ele vai embora, ele já sai pulando e gritando, continue pensando sobre me aceitar como seu amante. Ele não é um cara mau, é só o jeitinho dele. Eu não sou antipática, eu não sou uma bruxa, eu não sou um monstro, eu sou uma pessoa normal. O Duque concorda que ele não é um cara mau, afinal, ele sabe que se ele fosse um cara mau, Litera não teria lhe contado o seu trauma. Litera diz que contou a ele só uma parte, mas não revelou a parte dela ter entrado no livro e voltado no tempo ainda. O Duque revela para Litera que tem um medo parecido com o dela. O Grão-Duque anterior, Cálice Hermione, tinha um amigo próximo. Parecia que nada poderia atrapalhar a amizade deles. Nada, exceto a ganância. E amando do imperador paranoico, esse amigo assassinou Cálice Hermione e sua esposa. Antes de morrer, o Duque Cálice disse para o seu filho nunca confiar em ninguém. Nunca. Desde então, Pelos nunca confiou em ninguém, com medo de que aquilo se repetisse com ele. Litera diz que gostaria de ter impedido, mas o Duque diz que quando aconteceu ela era muito jovem e ainda por cima estava doente. Ela não conseguiria impedir. Ela perguntou a ele como ele superou esse medo. Ele diz que não superou. Em vez disso, o desejo de não ter arrependimentos ficou mais forte. E é por isso que ele não recusou a mão dela quando ela o procurou. Ele a abraça. Amor, amizade e traição, essas coisas são todas terrivelmente dolorosas. Ele diz que quer superar esse medo e passar a vida com a mulher que lhe estendeu a mão quando ninguém mais fez.
Ela retribui o abraço com força. Será que Litera finalmente encontrará o seu final feliz? Não sei. Alguns dias depois, eles receberam uma carta do Alfafa, dizendo que os planos para falir os nobres já foram colocados em prática e que poderão ver o resultado dentro de um mês. Na carta, ele também conta que há rumores que os monstros que sempre estiveram confinados no norte começaram a aparecer também no sul. Com isso, Litera percebe que o enredo da história original finalmente está começando. É mesmo? Complicou. Na primeira vida de Litera, havia uma novel que se chamava O Desabrochar das Flores Murta. Com sua escrita simples e uma ótima construção de mundo, Litera achou que seria muito fácil ler ele mesmo depois de um longo dia cansativo de trabalho. Era um conto de uma jovem mulher que vinha de uma família simples, cuja casa foi cercada por monstros. Procurando fazer algo sobre isso, ela embarcou em uma jornada para a capital. E pelo caminho, ela encontrou amor, amizade e, seguindo por diversos ocorridos espetaculares, ela salvou o mundo da destruição. Ela explica para o seu marido que a aparição de monstros no sul estava no roteiro da novel, mas ela também o tranquiliza, dizendo que pode consertar isso. O problema é que não vai ser tão fácil como ela gostaria. Eles saem em uma excursão para as montanhas do norte, pois lá contém uma flor abençoada com poder divino que é capaz de conter os monstros. Basicamente, é uma das missões que existe para desenvolver a protagonista, e é por isso que ela não pode pedir para ninguém fazer isso além dela, porque apenas o escolhido pode cortar essa flor. E adivinha quem é a escolhida? A escolhida é ela, coitada. É cansativa a vida do crente. É cansativa a vida do crente. Ela treme de frio e o Grão-Duque pergunta se ela quer que ele o carregue. Mas ela diz que por enquanto ainda aguenta. Além do mais, andar ajuda o corpo a esquentar. Ela está grata por dessa vez ter o Pelos para lhe ajudar. O Grão-Duque avista uma caverna e fala que é melhor eles pararem para passar a noite ali. Dentro da caverna, ele faz uma fogueira e a envolve em seus braços. Ele pergunta se ela se sente melhor, pois ele está preocupado que ela fique resfriada. Ela diz que está bem agora que está pertinho dele, já que, como o sumo sacerdote tinha dito, quando eles estão perto um do outro, a bênção divina aumenta. Ela diz que vai grudar nele de agora em diante, e ele fica corado. Ela lembra que na outra vida o Grão-Duque se recusou a ajudar o sul dos ataques. Nós vemos um flashback onde o Pelos diz para o Prota-Loirinho que não se importava se o mundo todo fosse destruído, contanto que o norte ficasse de pé. Ele fica envergonhado por sua atitude do eu passado, mas Litera diz que ele não precisa se envergonhar. Ela lembra que na sua vida fora da novel, ela também queria que o mundo se explodisse, só para não ter que ir trabalhar. Ela diz que mesmo agora ela não liga para o mundo exterior. Tudo que ela quer é passar todo o seu tempo com seu marido fofo e jovem. Ele pergunta se ela tem alguma razão, então, para poder passar por todo esse sofrimento de novo para cumprir a missão. Ela diz que tem sim, porque a única forma de garantir que eles vão viver felizes para sempre é fazendo isso. Pois ela quer viver um futuro com ele em um mundo brilhante e bonito, não um mundo pós-apocalíptico. Ele diz que, diferente da outra vida dele, onde um senso de responsabilidade era tudo o que o mantinha, agora ele quer viver feliz com ela. Eles se beijam. Ela diz que ele tá ficando cada vez melhor e pergunta se ele vem praticando isso. Ele fica vermelho, envergonhado, irritado, fica tudo. Ele diz que apenas se acostumou. Então ela o provoca. Então quer dizer que você quer praticar mais? Aí ele se levanta e diz que um dia ele vai crescer e ela vai ter que parar com essas provocações só por ele ser inexperiente. Ela pergunta, crescer? Mas você já não é gigante? Aí ele falou, eu tô falando mentalmente, crescer mentalmente. Ele queria que pelo menos uma vez ela fingisse que não é tão experiente assim, pra ele não ficar, envergonhado. Ela diz que só faz essas provocações, em parte porque ele fica muito fofo e envergonhado, mas também para não ficar nervosa. Ela meio que tenta deixar o clima mais descontraído, pois sente vergonha de ter vivido mais de 100 anos. Ele se desculpa por ter se irritado com ela. Ele não sabia que era por causa disso. Ela diz que também precisa pedir desculpas. Aí, gente, ficou aquele climão. Litera pensa, meu Deus, alguém interrompe esse clima. Quando ela fecha essa bocona dela de sacola, aparecem umas feras lá dentro da caverna. Aí Litera tá tipo, não foi isso que eu pedi. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser notificado assim que eu lançar a parte 5 desse manhwa. É isso, um beijinho, um queijo, fui!